Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Pode Mais Saúde. E vocês não fazem ideia do que e de quem eu trouxe hoje. Sou Eliane Pestana e estou sozinha hoje? Não! Vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas hoje vamos falar de primavera e novos ciclos. Sim, desta moça aqui, Natália Pestana. Agora a doutora Natália Pestana para vocês. Boa noite, gente. É diferente estar sentada desse lado. Tô acostumada a ficar aí, eu fazer a chamada. Tô estranhando, então vou falar. Olá, meu povo, boa noite, sejam bem-vindos. Ai, estamos aqui, né, filha? Estamos aqui. Para mais um Pode Mais Saúde. E agora você sendo entrevistada. Como está se sentindo? É diferente sentar desse lado. Só diferente? É diferente, é esquisito. E nós vamos falar hoje sobre esta capa que está dando o que falar da primavera de novos ciclos. Por que novos ciclos, Ná? Porque, bom, a gente encerrou um, que é a da faculdade, né? Estamos aí encerrando e começam-se outros. E não só na questão de que agora eu deixo de ser interna de medicina ou uma estudante de algo, né? Toda a vida vindo aí, emendando uma escola atrás da outra. Também agora assumo de vez a posição da clínica, né? Então, são novos ciclos, novas oportunidades, novos desafios, nova capa de revista. Uau! Mas eu quero que você fale um pouquinho no sentido do que o que é a medicina para você? Em que momento você falou assim, vou ser médica? Porque na nossa família, Eita, você viu que eu tô levando tudo. Eu tô emocionada. Eu falei que era para chorar, não quebrar o estúdio. A minha filha, né? Agora nesse novo ciclo, você viu que eu já tô quebrando tudo aqui, né? Quebrando a bancada. Pelo amor de Jesus Cristo. Não quero mais boleto, não. Gente, por falar em boleto, o mês que vem é o último boleto. Eu vou pôr num quadro. Não, vou fazer bolo. Bolo do último boleto. Vou fazer. Ai. Mas vamos lá. Fala pra mim. Quando você sentiu que a medicina era pra você? Eu ia falar mãe, ó. Enfim, mãe. É difícil falar quando eu senti que a medicina era pra mim. Porque eu lembro até hoje, eu sentada na mesa lá em São José dos Campos, a gente tinha aquele... vinha os produtos da empresa que o pai trabalhava, que era um branco leitoso, lembra? Sim. Aquele bandejão. E eu lembro que eu peguei as bolinhas da piscina de bolinha vermelha, coloquei lá dentro, coloquei o braço do pai e falei que o braço dele estava sangrando e que eu ia operar. E que eu queria ser médica. É uma lembrança que eu tenho muito forte assim na minha mente. Só que eu não sei em que momento da minha vida. Eu era criança, eu devia ter o quê, mãe? Uns 4 anos? Que eu me lembro, você fala que quer ser médica desde quando você aprendeu a falar. Então aí desde os 2 anos, 2 anos e pouco, você já fala. Eu não sei, que criança tem noção disso, do que é ser médico. Tudo bem, a gente vai no hospital, a gente vê aquela imagem, né? Uhum. Porque até então no hospital usavam-se os jalecos, né? Os doutores andavam na pompa, assim. Não que hoje não andam, mas né, tinha todo aquele negócio de autoridade. Então, a criança, ela tende, né? A policial, advogado, médico... Bombeiro, ela tende a tudo que remete à autoridade para ela, né? Uhum. Só que eu não sei, assim, dizer um momento, assim, que... quando que você começou a pensar? Eu sei dizer um momento em que... 2 momentos em que eu tive certeza de que era para mim aquilo, né? Que um momento foi quando o vô infartou. Eu lembrei disso. O vô infartou a segunda vez, né? Que ele foi internado lá na Policlin. Eu lembro que a senhora me deixou sozinha em casa, fui socorrer. Sim. Aí a Amanda, que era a secretária dele na época, foi buscar em casa. E o Policlin, só para ilustrar, né, pro pessoal que não conhece, antes da reforma. Lá em São José dos Campos? Lá em São José ainda, então... O Policlin, ele se entrava, tinha a recepção dele aqui,
Aí tinha um ambulatório, o pessoal que saía do gesso, já dava na recepção. E aqui tinha as cadeiras para você esperar ser chamado. E entrava nessa porta. Tudo entrava naquela porta. Era uma porta que demorava muito para se fechar. Muito. E eles não deixavam. Era aquela porta-balcão, né? Não, Empurrar, era, não, era liberada por imã. Ah, é verdade. Só que ela tava com problema naquela, acho que mão inglesa, não sei, mão mecânica, que não demorava para fechar, né? Quando o médico soltava a porta. E o médico ia lá na porta chamar o paciente. E aí eu lembro que eu vi aquilo, eu comecei a racionalizar o tempo daquilo. E eu na angústia de querer saber o que estava acontecendo, porque saiu todo mundo correndo, desesperado de casa. Diferente da primeira vez lá, né? Que daí a gente pegou o carro, foi pra Aparecida lá do norte ver o vô. Daí eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Tá acontecendo? Comecei a calcular, sentei na pontinha mais próxima da porta. E aí eu lembro que um médico, um homem, chamou uma mulher, ficou segurando a porta e eu olhando. Quando ele soltou e virou de costas, eu corri. E entrei, porque não podia entrar. E não sei como eu sabia que meu avô ia estar ali. Eu lembro que eu corri, virei a primeira direita, primeira esquerda. E eu dei de cara com a porta da UTI aberta e o vô. Né? E meu avô, gente, é negão. Ele tava na cor de saco, né? Aquela roupa de saco. Da famosa roupa de Esther. E logo depois disso, o hospital arrumou a porta. Ah, com certeza. Com certeza arrumaram. Lembra da avó novinha? Tinha até que tocar a campainha pro guardinha. Gente. Desculpa, Policlin, desculpa pessoas que queriam passar na frente também. Foi mal. E eu lembro que ele tava cheio de fio. Foi. Eram muitos, muitos fios, diferente do primeiro infarto que eu vi dele. E eu sou a única neta, né? Somos em 3, além de eu ser a do meio, eu sou a única menina. E cresci na casa do meu avô, tudo, então meu avô tem um vínculo muito grande comigo. Eu cheguei perto dele e falei, oi, vô! Pra mim, ele ia reagir igual no outro. Ele abriu o olho, quem é você? Ali eu olhei e falei, meu avô tá morrendo. Foi. E ficou tocando uma música na minha cabeça. Olha como eu lembro dos detalhes. Ficou tocando uma música na minha cabeça que até hoje eu não posso ouvir essa música do Coldplay. Não posso. Que acontece alguma coisa incrível, acontece. E eu lembro que ficou assim, aquela angústia o dia inteiro. A gente já quase aceitando de chamar a funerária. Porque... Me lembro que naquele dia... Mesmo ele com muitos aparelhos, ele estava ainda tendo pequenos infartos, né? Estavam o tempo todo e não podiam fazer as medidas de infarto mais, porque já tinham sido feitas, né? Hoje eu tenho a noção de que já haviam sido feitas as doses de ataque e tudo. Então eu lembro do remédio morfina, né? E a gente já estava praticamente para ver o caixão dele. Eu lembro da gente lá na porta da casa lá, a avó procurando a carteira, o tio olhando pra você, né, o tio Denilson, olhando pra você falando, Liane, pai, não passa dessa. Foi. Ó pra você ver, como eu lembro de todo o cenário, foi literalmente naquela porta da garagem da avó. Foi bem impactante, né, tudo que aconteceu. E aí, quando ele melhorou, que ele foi, a gente brigou com o hospital, né, pra ele ir pro quarto, que daí ele foi pra um quarto provisório lá, nossa. Eu lembro que eu levei o Mr. Bean pra ele assistir, outro que eu não consigo mais assistir também. Eu lembro que eu deixei no iPad, lembra? O Mr. Bean lá com ele. Daí foi onde eu finalmente conheci a bendita cardiologista dele. E ela era morena, cabelo preto comprido, usava salto, odeio usar salto, não uso salto, mas assim, usava salto e o nome era Natália, com TH. E eu lembro até da bolsa da Vitor Hugo dela, que ela estava usando. Era uma meio marrom, com os tradicionais símbolos da Vitor Hugo. Era uma doutora jovem, bem bonita. Era. Toda educada. Devia ter, na época, no máximo 32 anos. Era. Eu lembro dela, tinha um olhinho um pouquinho puxadinho, assim, né? E ali foi onde eu olhei e falei, eu quero ser como ela. Foi. Eu quero ser ela, eu já tenho um nome. Então, eu vou ser ela. Só que daí você vai crescendo. Você vai enfrentando as dificuldades da vida e vendo os nãos que você vai levando. Eu me deparei numa crise em que eu fiquei assim...
eu acho que a medicina não é pra mim. Eu acho que talvez fosse só aquele negócio de criança, né? Aquela emoção de, meu Deus, eu quase vi um ente querido partir, criei uma admiração pro médico. Então eu ficava naquela. Até que daí eu tinha até mesmo passado em outra instituição de cara no terceiro ano, mas era privada e na época não tínhamos condições. Então eu peguei e fui para jornalismo. Eu fiquei também sem norte. Falei, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer da minha vida. Igual eu brinco em casa. Eu sei fazer a miçanga, mas eu não sei vender. Então eu vou morrer de fome. Eu não sei fazer mais nada da minha vida além da medicina. Eu não sei. E o que eu sabia era escrever. Então eu tentei jornalismo e filosofia. Passei nas federais, mas ainda assim... Não era, né? O coração não me ainda brilha, falava, não. Não brilhava os olhos. Não, não me brilhava os olhos. Então, aí foi onde eu peguei e falei, puxa vida, talvez seja medicina mesmo. Então foi um outro momento em que eu tive a certeza da minha incerteza. Mas em que dia da minha vida eu olhei e falei, eu vou ser médica e vou fazer a minha vida, o propósito ser médica. E daí teve todo aquele trajetório. Você queria ser médica e tinha um outro lado, né, da família, que a gente ainda não estava estruturado financeiramente para poder ter uma médica, né, para poder, né, sustentar uma médica. Surgiu a oportunidade de ir para o Paraguai. Foi. Fala um pouquinho. Isso foi em 2018 para 2019. Você tinha 17 anos. Não, mãe, eu tinha 18, estava no cursinho. Eu fiz 19 no Paraguai. Uau! Foi, eu fiz 19 lá. E eu lembro que eu tava com muito medo. Muito medo. E quando eu... Bom, hoje não mais, mas quando eu me deparava em situações que me davam medo, eu precisava reagir na raiva e precisava reagir no não vou, não, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Era os nãos. Eu precisava sempre... O não era o seu... Era o meu seguro. Era. Né? E aí eu lembro que a gente foi Paraguai, eu tava no intuito era de fazer compra, mas né, ver faculdade. Queria era fazer compra. Aí eu entrei lá até então o CP, né? Entrei nela, gostei demais, falei, cara, e se isso aqui me for a porta? Inclusive, né, o dono e diretor, Carlos, brasileiro, super acolhedor. Sim. Né? Um beijo, Carlos, se você estiver vendo isso aí. Sim, foi. E quando eu me vi, eu tava no terceiro andar daquela faculdade, uma salinha apertada, fina, no corredor, parecia um corredor, assinando matrícula. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Mas tudo bem, né? Vai começar só ano que vem. Dane-se, vida que segue, né? Detalhe, você estava fazendo a inscrição, a matrícula já era em dezembro. Era. E vai começar a faculdade no outro ano. Comecei em final de janeiro. Lembra? Porque lá começa antes. Né? Era final de janeiro e início de fevereiro. Era outra cultura, né? Outro país. E aí, eu lembro que quando chegou de fato o dia para ir, nós duas lá no aeroporto. Foi. Eu olhei minha passagem na mão. Eu lembro que eu falei assim para Deus, falei, gente, o aeroporto de Guarulhos, aquela passagem horrível, mudem o papel daquela passagem, pelo amor de Deus. Não lê na catraca o QR Code, não lê, por Deus. Eu falei assim, Deus, esse negócio é ruim de ler. Se ler na primeira que eu encostar essa portinha e abrir, eu não olho para trás nem para dar tchau pro meu pai. Não olho. Encostei, abriu. Fui. Eu abandonei até o C para trás. Você ficou ainda dando tchau pro pai, ficou me chamando. Eu falei, não vou olhar. Porque se eu olhasse, eu desistia. E aí eu fui. Muito medo. Aquela menina, assim, que nunca tinha morado sozinha, só sonhava em morar sozinha. Eu só tinha 18 anos. Né? E, de repente, eu me via tendo que lidar com um câmbio de dinheiro.
Era tendo que atravessar fronteira para comprar, fazer compra do mês, pagar conta, pegar dinheiro, transforma dinheiro no dinheiro de lá, e aprende espanhol e aprende guarani, porque daí tem indígena que não sabe falar espanhol e você tem que atender, então atende guarani. E aquela loucura e aquela responsabilidade de, por exemplo, não vinha a conta de luz. Mãe, não tá vindo a conta de luz, tá vindo a conta de luz. De repente veio 3 mil reais. Eu, o quê? Aonde que eu usei 3 mil reais de conta de luz? E eu tendo que resolver um problema. Não sei quantos mil guaranis, Era, né? dava 5 milhões de guaranis. É. Aí eu fiquei assim, aquele negócio, meus pais estão a 1.500 quilômetros de mim. Eu tô a um fuso horário diferente deles. Meu Deus, e agora? Outra língua. Policiais que, tipo assim, né? Você olha e fica... Como que eu vou confiar nele se eu sou estrangeira? Eu tô em terras estrangeiras, sendo estrangeira. E, meu, foi incrível. E depois? Foi um amadurecimento, assim, absurdo. E aí, nesse meio tempo, surgiu a ideia do Revalida. Aceitar o Revalida. Seria outro desafio. Era outro desafio. A ideia do Fortíssimo. aceitar o Revalida. E aí, aconteceu que vocês se mudaram para a região, né? E entrou a pandemia. Então, daí foi onde eu vim visitar a casa nova. Que nós mudamos da casa que você nasceu. Eu não via mudança, eu não vi Foi. nada. Eu tava no Paraguai só recebendo foto de caixa, mais caixa, mais caixa, mais caixa. Eu não tive tempo de dizer tchau pro meu quarto. Foi. Foi horrível essa sensação. Nunca tinha vivido isso. E aí, voltei para ver a casa nova. Fiquei 3 meses, que lembra que eu dava uma esticada nas férias. Fiquei 3 meses, eu voltei. Quando eu tava fazendo a compra do mês para iniciar a faculdade de novo lá, o segundo ano de medicina, Fecha tudo. descobri que Paraguai estava entrando em quarentena. O Brasil ainda não. Paraguai estava. E foram 3 dias horríveis ouvindo aquela sirene da anarquia, daquele filme Anistia, Anarquia, não sei. 24 horas de crime. Era horrível ouvir aquela... E aí, quando eu volto pra cá, assim que eu piso no aeroporto, declarada a quarentena, fecha tudo também. E daí eu me vi na questão de, cara, eu tô fazendo medicina à distância. Online? Não existe. Não funciona. Minhas coisas estão tudo lá. Foi, assim, um choque. Um choque. Aí surge a oportunidade na Unimax. Da transferência. Da transferência. E detalhe, né? A Unimax, ela abriu essas vagas, 5 vagas apenas para transferência e um monte de candidatos para 5 vagas. Só que um detalhe maior, abriu numa semana e a prova era na outra. Não. Abriu num dia, a prova era 4 dias depois. Verdade, era 4 dias depois. A outra que era a Unifage. Isso. Que daí eu peguei... A Unifage eu ia entrar na T1. Lembra? A Unimax... T1 é turma 1, gente. É. A Unimax já tinha turma 1 e 2, né? Sim. Que se formaram agora. Aí eu ia entrar na T3, já no segundo ano, ou pleiteando o terceiro, né? Que era o ano que eu parei, a faculdade que eu tranquei. Tranquei no terceiro ano de medicina. Terceiro ano de medicina No Paraguai. lá no Paraguai. Isso, lembrando que ficou um ano eu já fazendo tinha, online, mas já à tinha distância. feito 50% do curso, É. né? E aí, eu 50%, lembro... 50%, né, Natália? Assim, um ano foi à distância. Ah, mas foi, conta, né? Conta. Não desvalida. Meu mérito. E daí eu lembro que a Unimax ligou, né? Mandou mensagem. E também anunciando para mim da Unifage. Então, qual foi a minha estratégia ali de jogo? Eu pago as 2 inscrições, faço a da Unimax e consigo a Unifage. Porque eu sabia que as 2 eram do mesmo dono, então a prova não ia ter como fugir. Ia ser ali, né? Ou ia ser igual, ou ia ser parecido. Não ia ter como fugir, então eu garantia, né? Aí peguei, desesperada, tentei ajuda, até mesmo lá com o seu professor, né? Dr. Vitor. Tentei ajuda. Eu estudava 40 minutos, descansava 5. Estudava 40, descansava 5. Lembrando que o Dr. Vitor te passou um método, né? De estudos, né? 45. Dr. Vitor, que é da CEUNSP e grande amigo nosso e um grande professor. Eu acordava 7 da manhã
ia até 7 da noite, 45, 45, 45, 45. Dava 40 minutos e E descansava pausava 5. 5. E assim ia. E aí eu peguei, eu lembro que um dia antes da prova, não conseguia. Tentava estudar, não ia de jeito nenhum. Tava desesperada. Falei, bom, vou relaxar e vamos fazer a prova, né? Passei para a segunda fase na Unimax. Falei, lascou, e agora? Fui pra entrevista. Aí, no ato de fé, né? Peguei e falei, eu fui a última a ser entrevistada. Peguei e falei pra Cici, amanhã irei te ver fazendo a minha matrícula. Aí passou, né, mãe, as horas e nada do resultado. Sendo que os outros, eles avisaram. E nada do resultado. Eu falei, não passei. Aí foi outra decepção. E foi onde eu falei, por que que eu vendi até o reboco do meu apartamento? Porque se eu recebesse um não, tendo até o reboco do meu apartamento no Paraguai, eu tinha pra onde voltar. Era só eu destrancar a matrícula. Aí eu me peguei naquela, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. E fiquei. Entrei no quarto e dormi. Eu lembro, era 7 da noite. Entrei no quarto e dormi. De tamanha tristeza que eu fiquei. Aí no dia seguinte, entra você no quarto gritando, se arruma, vai pra Indaiatuba. Eu sabia que você tinha passado. E detalhe, gente, foi um erro lá na hora de digitar o nosso telefone. Eles estavam tentando entrar em contato com você e não conseguiram. Não conseguia. Daí eles conseguiram entrar em contato comigo. Que eu também não sei como. Também não sei como. Eles conseguiram entrar em contato comigo e falaram, a Natália passou. De 5 vagas, ela ficou com a 4ª vaga. Isso é mérito teu. Aí, iniciou de novo, né? Voltei pro segundo ano. Então, eu falo, Sim. gente, eu tô, assim, aos trancos e barrancos já, porque eu tô há 7 anos fazendo isso. Eu não aguento mais. Mas eu preferi voltar pro segundo ano. Sim. Refazer. Era uma metodologia totalmente diferente. Eu vim de uma metodologia tradicional, onde sentam 100 alunos numa sala, um professor num slide, e caí para vários grupos com várias siglas, sim. Aí eu já tendo que saber fazer exame físico, que eu não sabia nem pegar no esteto, que eu tinha ganho da faculdade. Eu já tinha que fazer atendimento na UBS. Né, porque por ser metodologia ativa. Aí eu não entendia que raio era esse que eu vou pra aula e o professor não me dá aula, sou eu que tenho que responder as perguntas, eu que tenho que levar. Como assim? O que é esse elo? O que é hub? Que é... Sabe? Que ela perdida. E a Unimax trouxe assim para você uma experiência inconfundível, né? E uma bagagem, porque eu vejo, né, quantos plantões você faz, toda essa abertura que a instituição te dá, né, e todo esse conhecimento, né? Então, fala um pouquinho sobre esse método da faculdade, sobre esse método da medicina da Unimax e sobre até os limites também. Olha, é muito gostoso estudar metodologia ativa, porque quando eu pego para comparar com colegas da profissão, assim, que estão na tradicional, você vê a questão da segurança, né? De tanto você repetir a mesma coisa, de tanto você ficar escrevendo A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, você aprende a fazer aquilo de olho fechado. E você não teme em sentar numa cadeira de UBS sem saber o que vai entrar na porta do seu consultório. Você sabe que alguma coisa ali você vai conseguir extrair e vai fazer uma conduta. É nítido. Conversa. É só sentar e conversar que a conduta vem. Agora, o que a faculdade não me preparou foi a questão do... E quando eu já fiz tudo? E aí entra o choque do paliativei meu paciente. E aí você, assim, para quem tem religião, para quem tem fé em algo, você se questiona muito. E o meu primeiro choque foi no hospital da USP. Quando eu fui fazer o estágio lá com o Dr. Vicente Odoni, né, o diretor do Hospital de Câncer da USP, Câncer Infantil da USP. Câncer infantil. Ele me chamou para fazer estágio lá. Eu tive a honra, através do Dr. Bruno, tive a honra de conhecê-lo.
Eu entrei pulando na UTI. A doutora, que sempre me atendia com muita alegria, só falou: se paramenta. E aí eu vi uma criança de 8 anos, que parecia estar viva. Eu tendo que anunciar para a família que ela teve morte cerebral. E eu olhava aquela criança e a minha fé gritava: põe as mãos e declare ao vale de ossos secos que tenham vida. E você fica fazendo, porque, cara, morreu. Uhum. O que você vai fazer com a morte? Tá morto. E aí você traz essa sua fé pro meio e não acontece nada. Desliga aparelho, mexe cabeça, injeta sorinho quente e não acontece nada. Aí você pega e fala: que merda. Pra que então ter a ciência e a fé? Você se questiona. E esse é um limite que você aprende passando a primeira morte. E a primeira morte você não esquece, né? Foi Isaías, 8 anos, 12:32. Foi declarada a morte oficial dele. E daí você entende que o segredo da medicina, né, e o que é a medicina para mim é ato de serviço, é servir. É um ministério. Me desculpa quem não tem fé em nada, mas é um ministério. Porque não tem quem cuide de você, mas é você quem fica ouvindo o outro reclamar o dia inteiro e gemer de dor. É porque ninguém chega pro médico feliz, né? Não. Oi, doutor, eu tô aqui porque eu só vim te ver. Até a mulher que vai receber o filho, ela chega te xingando e gritando. É. Entendeu? Então, assim... Pra depois... Depois agradecer, exato. Né? Mas no primeiro momento... É. E é você quem leva o remédio, é você quem leva a água, é você quem leva o esteto para ouvir. São atos de serviço, isso é um ministério. Então, assim, medicina para mim é servir. Só que até o servir, você tem que entender que até aqui é o homem. Sim, tem os limites. Dali para frente é Deus. Então, assim, não reclamar, né? Médicos, não façam cara feias quando o paciente vira para você e fala: ai, graças a Deus, doutor. Não reclama. É um ato de servir. Sim. E servir é um dom, né? E falando de todo esse serviço, falando de tudo isso, eu vejo aqui que você, dentro da graduação, você também já começou a se especializar. Foi. Dentro da graduação de medicina, paralelo a isso, você já começou a fazer uma pós-graduação. 2, né? 2. Explica como é isso. E quais foram essas 2 pós-graduações? Uma, você está ainda uma em conclusão. Tá em conclusão, são 2 anos, né? Que é de psiquiatria em terapias injetáveis. No caso, eu não vou sair com pós-graduada em psiquiatria. Em sim, pós-graduada no manejo de remédios psiquiátricos injetáveis, né? E a outra foi justamente da abertura da clínica. Que daí eu fiz a de medicina integrativa e longevidade e a terapia de injetáveis do Dr. Ítalo, né? Isso. Eu fiz lá com ele. Estou esperando pegar aí o diploma. Para pegar o diploma da pós-graduação. O diploma do diploma. Exato. Né? Foi uma abertura aí que ele deu para mim, né? E é desafiador. Porque tu precisa manejar os dois, né? Um vai te dar a base CRM, o outro complementa o teu CRM. Então, você tá lidando com futuro e futuro. Exato. E falando desse futuro, e o futuro está aí, você que já tem uma clínica, porque antes de você ser médica, você é empresária, aos 25 anos, na verdade, aos 23 anos você já teve esse título de empresária, aí junto com a clínica, né? Pestana Clínica Integrativa.
Você até então, mesmo sendo dona da clínica, sempre foi estagiária dessa clínica, né? Porque você era uma interna de medicina. Eu fui o piso ali que todo mundo pisava e ainda limpava o pé. E falando de todas essas mudanças, agora em 2026, você entra na clínica com o seu CRM e já como RT da sua própria clínica. Fala um pouquinho disso. Como que tá o coração? Como que tá a expectativa disso tudo? Por enquanto, como eu ainda não palpei, né, o diploma, o CRM, meu coração tá achando que ano que vem é o quê? Matrícula, né? Bom dia, Sérgio, bom dia, Tainá, bom dia, não sei quem. Aquele negócio todo de voltar pro grupo. Eu ainda tô condicionada a isso. Mas essa semana que eu pude pegar e já ter ali um paciente ou outro na minha própria clínica, em que eu tive que sentar com a atual RT para passar bastão, para ver, sabe, manejos ali, manejos aqui, começamos a discutir conduta dos pacientes e eu vi que as minhas condutas estavam corretas. Aí eu fiquei, meu Deus, é real. Ao mesmo tempo que dá aquela sensação do inseguro, porque eu tô saindo da faculdade, é uma sensação de validação muito grande. E nessa nova fase, Natália, fala para mim, onde você quer levar a clínica nesses próximos 12 meses que entrarão aí em 2026? Além de levá-la para um novo prédio maior, mais estruturado, com uma equipe mais multidisciplinar, que é o que eu gosto muito, eu quero levar a clínica não ao reconhecimento para o ego, mas ao reconhecimento pela transformação que ela vai fazer na cidade. Eu quero que a minha clínica seja transformação. E o que você falaria hoje para esses pacientes que você vai começar a atender em 2026? Qual é o recado que você dá para eles? Meu filho, senta na minha frente, me aguente. Que ou tu vai sair dali me odiando, ou tu vai sair dali me amando. Mas que tu vai sair me obedecendo, tu vai. E tu vai sair bem. Porque antes eu duvidava. Mas aí eu testei, provei e vi. Eu sou capaz, eu consigo, então só confia. Uau! E é isso que nós esperamos, né? Já tem aí uma lista de pacientes que já estão esperando a doutora Natália. Essa doutora Natália que agora, mais uma vez, está apresentando a primavera dos novos ciclos. Né? Que é essa revista aí cheia de personalidade, uma matéria linda. Sim. Que o jornal Mais Expressão proporcionou a você. E me fala um pouquinho mais. A gente já está chegando já nos minutos finais. Já faça esse agradecimento. Olha, tinha um monte de coisas para poder falar aqui. Até para mim, como mãe, é muito satisfatório poder te apresentar e passar, vamos dizer assim, esse bastão, porque até então eu fico na área ali administrativa, na área de gestão, mas a partir de 2026 vai ter novo formato, gente nova, você aí com todo o gás, na frente da clínica, na frente da sua equipe, porque nós temos uma equipe por trás, né? Nós temos pós-graduando em endocrinologia, nós temos... Tem médico, tem enfermagem, tem técnico de enfermagem, tem recepção, tem limpeza. Tem neurologista, tem nutricionista, tem endocrinologista, temos pediatra. Gente, é uma clínica completa. É um time. Realmente é uma clínica multidisciplinar. É uma medicina que integra, né? Que integra a medicina tradicional, né? A medicina convencional com essa medicina da terapia dos injetáveis. O que você deixa de mensagem para essas pessoas que já estão esperando a Natália, a doutora Natália Pestana, neste novo ciclo? Bom, primeiro, boa sorte, gente. Porque eu tenho a fama da médica do SUS quando eu fico brava. É meu apelido lá na clínica. Mas eu deixo de mensagem, acho que até mesmo para a Natália do passado, né? Falando para os meus pacientes futuros,
de acreditem, entrem na minha conduta, que vai dar certo. É o que eu falaria para a Natália lá atrás, que sonhou. Não duvida. Só vai. Vai até o final que você vai conseguir. Você é capaz. Então, assim, eu sei que eu tô iniciando, eu sei, né, aquele receio do rostinho novo, daquela médica novinha, tudo. Mas eu também sei que o que muitos talvez não consigam fazer. O que eu não conseguir, eu vou pedir ajuda. Sim. O que me for do meu limite, não irei ultrapassar. Mas que eu vou lutar com o meu paciente até o final, eu vou. Uau. Porque eu não aceito não saber, ou pelo menos não estar ali com ele. E é isso que realmente falta. Eu vejo isso que falta num contexto geral, né? Na vida em si. Esse acolhimento, essa escutativa, ouvir o paciente, né? Não deduzir o que ele tem, mas deixar ele falar. Sim. Porque a fala dele também é terapêutica. Sim. Então, isso, a Pestana Clínica tem muito disso. Tem. Esse acolhimento, essa escuta, e realmente o paciente ali tem voz. Sim. Né? E, Natália, seja muito bem-vinda na sua clínica, na Pestana Clínica Integrativa, nesta nova fase, nesta fase de ascensão. Porque eu tenho certeza, eu te conheço, você é minha filha, e sei que a meta é escalar, ultrapassar barreiras, ultrapassar limites e fazer da Pestana Clínica Integrativa a melhor clínica da região. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por, sabe, por Obrigada, me gente. Agora eu isso. entendo como é ser cortada no meio. Tá? Fica pro próximo episódio. O nosso tempo aqui já está encerrando, mas deixa suas considerações finais e também as suas redes sociais. Posso fazer meu marketing? Isso, e também da Pestana Clínica. Eu acho que, assim, de consideração final é isso, é perseverança, né? Vai até o final, só vai. Se você consegue morrer com os ICs, eu não consigo. Eu preciso tentar, por mais que eu quebre a cara, eu preciso tentar. Porque e se desse certo, né? Então, se deu errado, deu errado. Eu já vi que deu errado, mas o problema é e se desse certo. Esse eu não sei lidar. Esse eu surto. Eu vou internada pro CAPS, gente, eu surto. E, bom, redes sociais, né? Tem a da Pestana, então é Pestana Clínica. Lá vocês vão ver alguns videozinhos meus, alguns stories que eu apareço de vez em quando. Tem o meu particular, que é na _Pestana. Tá marcado em uma série de coisas lá da clínica também. Vocês podem procurar lá. Tem daqui do podcast também. Acho que meu rostinho aí já é mais do que conhecido. E é isso. O que vocês precisarem, gente, mandem perguntas, mandem lá. Podem mandar na clínica, podem mandar no meu pessoal. Quiser meu telefone também, pode mandar. Tamo aí. E é isso, né? Entendeu o que é a médica do SUS? É isso aí, ó. Ai, mais uma vez obrigada, filha. Agora filha, né? Mais uma vez obrigada. Agora a doutora Natália Pestana. Seja muito bem-vinda nisso. Quero retornar. E, gente, eu espero vocês. Não somente para assistir esse episódio, mas esperamos vocês também na Pestana Clínica Integrativa. 2026 promete. Vem conosco, que tenho certeza que será sucesso.